Design generativo e fabricação digital de manga de eixo de veículo de competição mini-baja, por Henrique Kenji Kutani e professor Dr. Miguel Ángel Calle Gonzalez. O trabalho apresentado tem como contexto o desenvolvimento de um componente mecânico para o veículo de competição projetado e utilizado pela equipe Baja UFBC, uma entidade estudantil universitária. O componente em questão é a manga de eixo dianteiro do veículo, peça fundamental do sistema de suspensão e direção do veículo, que sofre elevada solicitação mecânica durante seu funcionamento. Justamente por isso, este componente possui um histórico de falhas estruturais, o que evidencia também uma certa deficiência técnica dentro da equipe no estudo dos esforços de trabalho pelos quais os componentes do projeto são submetidos. Por outro lado, as ferramentas de design generativo, até então restritas à indústria de ponta, vêm se tornando cada vez mais acessíveis devido ao aumento da capacidade de processamento computacional em computadores domésticos. E apesar de se adequarem melhor aos processos de manufatura aditiva, ainda de difícil acesso, algumas ferramentas já apresentam a possibilidade de definir como condição de contorno processos de manufatura mais convencionais. Com isso, o objetivo do trabalho é desenvolver um componente manga de eixo do veículo Baja a partir de ferramentas de design generativo. Para isso será necessário estabelecer uma metodologia para o estudo das cargas de trabalho envolvidas no componente, buscando tornar o estudo de design generativo condizente com a realidade. Dado que a maior parte do trabalho foi produzida ainda num cenário de pandemia do novo coronavírus, o que acabou impossibilitando o acesso às instalações da universidade para o uso de laboratórios, para o levantamento experimental de dados, a maior parte dessa aquisição foi feita pela consulta bibliográfica e pelo uso de ferramentas computacionais para extrair dados necessários para o projeto. Como exceção, foi realizado um estudo na própria residência do autor para o cálculo do coeficiente de restituição do conjunto roda-pneu do veículo. Uma vez que a ferramenta de design generativo tem como principal referência os valores de força às quais a geometria será submetida, foi necessário realizar um profundo estudo sobre o esforço de trabalho envolvido no componente. Para um veículo fora de estrada, a maior parte desses esforços se originam de colisões, sendo imprescindível o uso de ferramentas para a simulação dinâmica de sistemas multicorpos. Sabemos, entretanto, que tais ferramentas possuem alto nível de complexidade, sendo pouco amigáveis com o estudante no primeiro contato. Para isso, adotamos uma abordagem diferente. O Software Working Model 2D nos permite criar modelos em sistemas multicorpos em duas dimensões, que simplifica as análises, e a partir disso foram elaborados estudos de casos que representassem em diferentes projeções as situações previstas às quais o veículo seria submetido. Tais simulações monitoravam os pontos de interesse da geometria e retornaram valores de força em função do tempo. Foram selecionados no total 33 quadros ou instantes de tempo, de um total de 6 estudos de caso, com um total de 89 vetores de forças que tiveram de ser interpretadas através de planilhas de cálculo dentro do espaço cartesiano da ferramenta responsável pelo estudo de design generativo, nesse caso, o Fusion 360. Finalmente, esses quadros foram reduzidos para 10 situações de trabalho a serem imputadas no estudo de design generativo. Nos testes, o estudo foi configurado de diferentes maneiras, quanto a processo de manufatura, número de iterações, materiais utilizados, e comparando os resultados dos testes, foram definidos para o estudo o objetivo de redução de massa, mantendo o coeficiente de segurança mínimo de 2 e a utilização dos aços AESI 1020 e 4340 para o processo de usinagem CNC em 3 eixos. As geometrias geradas para cada tipo de material foram comparadas com um modelo que atende ao mesmo veículo, mas que fora modelado convencionalmente por desenho em CAD. Foram realizadas análises por métodos de elementos finitos para compreender como as geometrias suportariam as mesmas cargas utilizadas como condições do estudo de design generativo. O que obtemos para a geometria gerada foi uma melhor distribuição de tensões, com poucas regiões desrespeitando o objetivo de um coeficiente de segurança mínimo de 2, ao passo que foi reduzido em 12% sua massa total quando comparada com a geometria convencional. Finalmente, as comparações realizadas evidenciam o potencial oferecido pelos algoritmos de design generativo. Ainda que a complexidade prevista para a manufatura do componente acaba sendo maior, a redução de massa, junto à garantia de confiabilidade estrutural e da automação do processo de modelagem, não só explica a adoção dessas ferramentas pela indústria de ponta, como também se apresenta como uma tendência para a indústria no geral. Além disso, a metodologia adotada para o estudo dinâmico do projeto atendeu satisfatoriamente às necessidades da ferramenta de análise, tanto por método de elementos finitos como a de design generativo, e espera-se que possa ser utilizada para o desenvolvimento de outros componentes mecânicos do projeto Baja, buscando aumentar o nível de confiabilidade e de competitividade do veículo. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal do ABC, ao professor Miguel e à equipe Baja UFBC, todos fundamentais para que esse trabalho fosse viável. Agradeço também por sua atenção e me coloco à disposição para tirar dúvidas.